Olá, começa mais um Conversa Criminal. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Olá, sou José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista e professor de Direito Penal. Olá, sou Marcelo Chaurel, sou advogado, não sou criminalista, mas, enfim, milito na seara dos direitos humanos há praticamente 30 anos. Hoje viemos aqui para falarmos sobre a justiça de transição. Fiz convite ao professor Portela e ao professor Chaurel para falarmos sobre esse assunto que relaciona ditadura e democracia. É um papo muito interessante, espero que você goste. Então confira mais esse episódio do Conversa Criminal Podcast. E a respeito da justiça de transição, para os nossos ouvintes, para quem não conhece também esse termo, né, justiça de transição, como podemos conceituar? Bem, a justiça de transição, né, ela surge, né, enquanto conceito, enquanto um mecanismo, né, do sistema de justiça internacional, digamos assim, a partir dos anos 80 e 90 do século passado, o que deriva, em boa medida, dos processos de retomada das democracias na América do Sul, na América Central, o fim do regime do apartheid na África do Sul, né? Enfim, e também de algumas alterações acontecidas no sistema social e político de alguns países da Europa Oriental, né? Enfim, a situação dos Balcãs, etc. e tal. De uma maneira geral, né, uma conceituação mais ou menos consensual da justiça de transição, ou também chamada por algumas e alguns de justiça transicional, dado o seu caráter transitório, né? Um transitório que deve se compreender como de um tempo que for necessário a implementação daquilo que for ditado por essa justiça de transição, né? Como um produto, como medidas políticas e judiciais utilizadas para a reparação de direitos humanos, né? Dos direitos humanos. Com políticas públicas, ações judiciais, medidas judiciais e também sociais, visando, ao fim e ao cabo, né, fortalecer, né, os sistemas democráticos, né, e, obviamente, como não poderia deixar de ser, para tanto, garantindo, né, o direito à memória, à verdade e o direito à reparação em função das atrocidades ou dos crimes perpetrados durante os regimes repressivos, né? Numa linha assim bem geral, né, este é o conceito de justiça de transição, e ele vem sendo aplicado em alguns países, né, em alguns sim, outros não. Depois a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, né? E aí, mais especificamente em relação aqui à América Central e à América do Sul, em países que passaram por regimes ditatoriais, regimes autocráticos, né, das suas mais diferentes formas, durante os mais distintos períodos, com altos e baixos e, obviamente, com avanços e recuos. E sobre isso a gente também, como eu disse, vamos falar um pouco mais ao longo desse nosso bate-papo. Mas, em síntese, esse é o conceito de justiça de transição, focado na memória, na verdade, memória, verdade, justiça e reparação. E com medidas, como eu disse, de natureza judicial, de naturezas político-institucionais e também de ordem social, objetivando fazer justiça e reparar, né, de maneira concreta e efetiva, e reparar aí um conceito bastante largo, aquelas atrocidades perpetradas durante regimes de exceção, durante regimes ditatoriais. Acho que, em síntese, seria mais ou menos isso. Esse tema me toca bastante porque, assim, eu estudei por muito tempo e continuo estudando a questão dos crimes contra a humanidade, né? Desenvolvimento
jurídico, histórico, sobre esse conceito, né, que se convencionou chamar de crimes contra a humanidade. Então, esse tema da justiça de transição está umbilicalmente ligado aos crimes contra a humanidade, como o camarada Chaurel comentou, atrocidades cometidas durante regimes autocráticos, ditaduras, né, durante guerras, que configuram os chamados crimes contra a humanidade nas suas diversas categorias, né, desde genocídio, crimes de guerra, por aí vai, essas atrocidades merecem uma resposta, né, à altura, para que não se chegue daquele ponto de dizer que devemos esquecê-las para construir uma nova sociabilidade, né, em nome da paz, em nome da construção de um outro regime democrático. Seria o caso de esquecermos as atrocidades, porque olhar para elas seria um revanchismo, né? É isso que muita gente reacionária vem a sustentar, dizendo que a busca por memória, justiça e verdade, né, é um mero revanchismo. Mas o conceito de justiça de transição vai no sentido oposto, de dizer que essas atrocidades merecem uma resposta a partir de múltiplas medidas, como o Chaurel colocou, que são do campo da política, da institucionalidade, do ponto de vista jurídico. E eu acho interessante aí colocar que alguns instrumentos, né, têm sido utilizados dentro desse campo da justiça de transição para lidar com essas atrocidades. Por exemplo, não só como se pode pensar que deveria a justiça de transição se restringir a uma justiça institucionalizada, aquele modelo tradicional de justiça, a partir de um processo judicial com uma sentença ao final, né, e na maioria das vezes uma perspectiva penal, mas ela vai além disso, né? São vários instrumentos para que se dê conta dessas necessidades relacionadas ao modelo de justiça transicional. Pode ser, por exemplo, comissões de verdade, né? E, por exemplo, na experiência do fim do apartheid na África do Sul, em que foram implementadas as comissões de verdade e reconciliação, podem ser adotadas medidas cíveis de indenização aos perseguidos, às vítimas, aos familiares das vítimas. Existem aquelas leis que são chamadas pela doutrina de, em inglês, lustration laws, né? Mas um exemplo seria as leis de desnazificação, ou seja, implementadas leis ou medidas administrativas no sentido de identificar quem foram as pessoas que colaboraram com as atrocidades, de alguma maneira cometeram, arquitetaram, se omitiram dentro da estrutura do Estado, e retirar essas pessoas dos postos administrativos. Um exemplo de uma medida que se coloca aí como dentro do campo da justiça transicional. Então, eu coloquei algumas medidas, não se esgota aí, né, a justiça de transição, mas só para exemplificar, para que quem não conhece o tema possa começar a perceber que é um vasto campo de análise, né, de um ferramental que nós temos à disposição, previstas em tratados internacionais, inclusive, né, de direitos humanos, para que a gente consiga implementar uma justiça de transição que dê conta de dar uma resposta à altura às atrocidades cometidas em regimes autocráticos, regimes de exceção. Até para ilustrar para o nosso ouvinte e também aqui deixar aberto para os colegas, os convidados discordarem ou corroborarem, comentarem, enfim, eu acho que fica muito claro para o ouvinte um filme que teve uma grande repercussão até recentemente, que é o Argentina 1985, né, com Ricardo Darín, que retrata ali o caso, né, de um promotor ali argentino que procurou responsabilizar ali os militares envolvidos ali, né, nas atrocidades, né, nas perseguições, torturas, mortes, desaparecimentos, sequestros, né, promovidos ali pelos militares argentinos. Então, assim, para ilustrar bem para o nosso ouvinte, esse exemplo do filme Argentina 1985, a gente pode considerar também como um exemplo de justiça de transição?
Eu acho que sim, eu acho que esse filme é um exemplo, né, dentre outros, né, que existem, né? Aqui no Brasil mesmo foram feitas algumas películas, né, tentando retratar um pouco o que foi esse período, né? Há uma sequência de filmes aí interessantes. Mas eu queria acrescentar um outro aspecto à pergunta anterior, à questão do conceito, já que o Portela avançou aí por considerações instrumentais, de natureza instrumental, outras que dizem a efetividade, digamos assim, de transição, as questões de compensação e de reparação em relação a grupos étnicos alcançados por atrocidades praticadas em regimes autoritários, enfim, regimes ditatoriais, como, por exemplo, indígenas, como, por exemplo, populações tradicionais. Aqui no Brasil mesmo nós temos processos ajuizados no que diz respeito a pleitos de reparação ou reparatórios em relação a comunidades inteiras, né, a grupos étnicos inteiros. E não é só no Brasil. Nós também temos situações de extrema gravidade que atingiram grupos ou coletividades na América Central, na América do Sul e assim por diante. Então, quer dizer, buscar a reparação também para esses grupos de uma maneira coletiva, inclusive no que diz respeito à recuperação de territórios ancestrais, aonde viviam, medidas de fortalecimento das suas culturas, das suas especificidades sociais, dos seus modos de ser e viver, também acabaram sendo inseridas no processo de justiça de transição como medidas também protegidas e garantidas por normas e tratados internacionais, como se referiu o Portela, né? Uma vez que são também crimes contra a humanidade, né? O fato de você ter praticado determinadas ações contra esses grupos étnicos ou coletividades. Aqui no Brasil, nós temos, não só no Brasil, nós temos inúmeros casos dessa natureza, que, aliás, até hoje, muito pouco tratados, muito pouco considerados e muito pouco atravessados efetivamente por justiça. Nós temos aqui as obras realizadas, as grandes obras realizadas pela ditadura civil-militar, né, empresarial-militar, que em muitos casos causaram desapossamento de territórios para milhares e milhares de pessoas, né, indígenas, quilombolas, populações tradicionais. Temos casos de extermínio de grupos, né, como os casos dos Waimiri, Atruari, lá no Amazonas, lá em Roraima, né, documentado, né, enfim, comprovado, etc. Assim como temos casos mais bizonhos de furto de territórios, fraudes roubo de terras, né, fraudes que foram perpetradas pelo sistema, pelo Estado, né, com participação dos Estados, não só no Brasil, que acabaram representando essas fraudes na perda de territórios, né, enfim, por parte de populações tradicionais. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu no Chile, aconteceu, enfim, no Peru, aconteceu no México, aconteceu em vários outros países, né? Enfim, a gente tem aqui a Guatemala, etc, etc. Então, é bom destacar que a justiça de transição também cuida dessas situações, que são situações não individuais, né? São situações coletivas, né? E que têm uma importância fundamental, né? E o sistema protetivo, o sistema de garantias dos direitos humanos, né, do ponto de vista internacional, a partir, inclusive, de algumas situações apuradas, denunciadas, demonstradas em processos transicionais, acabou evoluindo também no que diz respeito à fixação, digamos assim, de direitos, de outros direitos, de outras garantias para grupos étnicos, populações vulneráveis, etc., etc., como a gente tem visto nos últimos 10, 15 anos, a partir de algumas declarações, tratados e convenções no âmbito do sistema ONU, no âmbito do sistema interamericano de direitos humanos. Quer dizer, então, a justiça de transição também tem esse papel, né, de fazer com que avance internacionalmente, a partir de inúmeros casos, o sistema de proteção internacional, né, aos direitos humanos e às garantias coletivas de comunidades, grupos étnicos, etc, etc, etc. Uma das situações
que nós podemos referir aqui, que eu acho que é, de certa forma, consensual nos países da América Central, Caribe, enfim, e da América do Sul, é no que diz respeito a comunidades indígenas, comunidades afrodescendentes, por exemplo, né, que são casos de decisões e de proteções, de processos de proteção e de decisões no sistema interamericano de direitos humanos, né, a par de, paralelamente, como eu disse, ter avançado no plano internacional, junto ao sistema ONU, enfim, mecanismos internacionais, né, convencionais, no que diz respeito à proteção do direito desses grupos, minoritários politicamente, às vezes até majoritários em determinadas regiões, que precisam ser alcançados por essas proteções ou por essas medidas de caráter reparatório e compensatório. Como conversamos no primeiro bloco, né, os professores aqui deram exemplos, né, esse conceito do que é a justiça de transição, a importância dela como reparação, né, uma reparação histórica também. E até pergunto aqui para os nossos convidados se teria algum caso, exemplos, né, de casos concretos que poderiam citar para os nossos ouvintes. O que a gente tem, né, em termos de justiça de transição, é uma coisa nada homogênea, né, vamos dizer, porque depende de cada processo histórico, das questões da luta de classes, né, internas, que se instauram ali nesse momento de transição, né, de se sair de uma ditadura, num regime autoritário, para um regime democrático, ou, por exemplo, para colocar fim a uma guerra, seja uma guerra civil, né, ou uma guerra internacional, uma guerra imperialista, enfim. Então, tudo isso vai influir, né, além de questões políticas internacionais e internas, no modelo que se vai se seguir ou não vai se seguir um modelo de justiça de transição, né? Então, a gente tem, por exemplo, experiências como do Brasil, que é uma experiência bem precária em termos de justiça de transição, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre o Brasil, que eu acho que vale a pena a gente destacar de uma maneira mais cuidadosa. E nós temos outros países que tiveram experiências muito mais avançadas em termos de justiça de transição, como, por exemplo, a África do Sul, já citada aqui. É a África do Sul, que passou por um regime de apartheid por décadas, e aí, com o fim do apartheid, a sociedade teve que lidar com todas as atrocidades para que não se repetisse, né? Essa é uma grande questão que sempre trazida para quem defende a justiça de transição, a necessidade de se fazer a justiça, de se punir os perpetradores dessas atrocidades como uma das formas de se garantir que elas não se repitam, essas atrocidades não se repitam, né? O lema da Argentina, né? O nunca mais, né? Que é nunca mais queremos que isso se repita, mas nunca mais queremos que isso se repita, precisa que nós façamos algo de concreto para que isso não aconteça. Claro que não é só, não são só medidas judiciais ou medidas extrajudiciais que vão dar conta disso, ainda há um plexo de outras medidas no campo da política que são necessárias para que a gente não repita. Mas na experiência da África do Sul, que foi e é considerada uma das maiores experiências de justiça de transição por conta do nível de atrocidade que tinha ali, porque foram décadas e décadas de violência em que a população negra majoritária, né, na África do Sul foi submetida a todo tipo de exclusão social, econômica, política, violências físicas, torturas, homicídios e tal. Houve essa demanda da sociedade de uma resposta. Então, o modelo que foi adotado ali foi um modelo em que se privilegiou também a justiça tradicional, através da justiça estatal, né, com casos mais graves, e outros casos, na maioria das vezes, iriam para as comissões de verdade, que eram compostas por pessoas da sociedade civil que recebiam as informações das atrocidades a partir de
das vítimas, de grupos de vítimas, advogados de direitos humanos, lutadores e lutadoras de direitos humanos, né, organizações não governamentais, enfim, chegavam esses dossiês, as informações, compilavam essa informação, ouviam-se as pessoas envolvidas nas atrocidades, e isso tudo público, né, num processo público de caráter não judicial, mas que tinha esta pretensão de descobrir a verdade, preservar a memória e fazer a justiça, porque ainda que não fosse uma punição ao estilo da justiça penal, burguesa, tradicional, era uma punição porque o indivíduo muitas vezes tinha inclusive que reconhecer aquela participação que ele teve em algum evento que foi de perpetração de atrocidades e poderia negociar em alguma medida, isso não era uma coisa geral, né? Dependendo da participação dele, dependendo do tipo de violência em que ele se envolveu, ele poderia negociar uma anistia, né? Desde que ele colaborasse ativamente com a comissão e desde que ele assumisse sua responsabilidade pelos atos que cometeu, e não era uma anistia como essa que nós temos no Brasil, né? Depois também vale uma crítica aqui a essa lei de anistia brasileira. Esse eu acho que é um exemplo que dá para a gente estudar mais assim de perto. E um outro exemplo mais recente, que é o que está acontecendo hoje na Colômbia, também suscetível aí a avanços, retrocessos, porque a luta de classes na Colômbia, a gente sabe que é uma luta de classes muito acirrada, né? Assim, a ponto que houve essa guerra civil que está se desenvolvendo há 50 anos na Colômbia. Por conta de exclusão social, de exclusão da população campesina, né? Das terras, enfim, da pobreza da classe trabalhadora na Colômbia. Chegou a esse grau, né, de luta que envolveu um conflito armado, e para se chegar a uma pacificação se tem costurado, né, por anos aí um acordo de paz. E nesse acordo de paz se estabeleceu, entre várias medidas da Justiça de Transição, a criação de uma Justiça Especial da Paz, que é a JEP, né? Essa JEP, ela tem implementado uma série de procedimentos, né? Eles tem chamado de macrocasos, pegam vários casos de violência de vítimas e criam um caso, por exemplo, casos das mulheres que sofreram violência sexual todos esses anos de guerra civil. Daí outro caso, o caso da tomada das terras das populações tradicionais por grupos paramilitares, né? São julgamentos penais, pessoas físicas que vão serem julgadas ali, né? E submetidas a um processo que pode culminar com uma punição. Pode até, dependendo do caso, se for uma atrocidade não dessa gravidade, né? Se for um envolvimento menor e não for uma violência sexual, tortura, morte, pode culminar com uma pena mais branda, que não seria a prisão, né? E ao mesmo tempo que tem sido adotadas medidas de reinserção social das pessoas que fizeram parte das Farc, né? Com desmobilização de pessoas que se colocaram no conflito, entregando armas, com a promessa, né, isso suscetível a retrocessos, agora que a gente viu com o governo anterior, com o Uribe, né, mas agora sendo retomado em alguma medida com o governo atual do Petro, que é a reinserção social desses cidadãos, colocando-os, inclusive, com a questão de reforma agrária, enfim, tentando, de alguma maneira, dar conta dessas questões de exclusão social que foram um dos motivos do agravamento da luta de classes na Colômbia a ponto de chegar num conflito armado. Então, eu acho que são dois casos que são emblemáticos do ponto de vista da justiça de transição e que, claro, não são casos assim, o caso perfeito, né? Não é assim, não é isso, né? Porque são suscetíveis a essas questões que eu mencionei da luta de classes. E muda governo, e aí os interesses são outros, né? Os interesses têm que conciliar de alguma maneira para tentar ajustar essa transição, interesses da burguesia, interesses da classe trabalhadora, interesses da... Enfim, e
é algo muito difícil, né? É algo muito delicado. E são décadas e décadas para que se consiga chegar a um certo modelo de justiça de transição. Então, assim, são esses dois exemplos que eu posso mencionar. Acho que o Chaurel pode mencionar outros. Eu, na verdade, vou me valer aqui para, de certa forma, contraditar aqui o meu amigo Portela, das recomendações, das conclusões da Comissão Nacional da Verdade. E aí vou me permitir aqui ler um pequeno trecho dessas conclusões e recomendações. Diz o seguinte: da ditadura militar, que se referindo ao Brasil, naturalmente, a repressão e a eliminação de opositores políticos se converteram em política de Estado, concebida e implementada a partir de decisões emanadas da Presidência da República e dos Ministérios Militares, operacionalizada através de cadeias de comando que, partindo dessas instâncias dirigentes, alcançaram os órgãos responsáveis pelas instalações e pelos procedimentos diretamente implicados na atividade repressiva. Essa política de Estado mobilizou agentes públicos para a prática sistemática de detenções ilegais e arbitrárias e tortura, que se abateu sobre milhares de brasileiros, e para o cometimento de desaparecimentos forçados, execuções e ocultação de cadáveres. Por que eu li esse trecho? Porque esse é apenas um dos trechos das conclusões da Comissão Nacional da Verdade. Porque, para além de desaparecimentos, mortes e torturas, nós tivemos milhares de casos de perseguições políticas, Brasil afora. Teve caso de gente que teve o seu açougue fechado, porque foi denunciado que aquele sujeito era um vermelho. O dono do açougue, o sujeito lá, pequeno, o micro comerciante. E assim por diante. Quem viveu o período universitário no Brasil, como foi o meu caso, já no final da ditadura, sabe o que isso significava ter sobre sua cabeça, fazendo o movimento estudantil, com o decreto 477 em vigor, né? Eu mesmo e mais um outro companheiro, 2 companheiros, né, tivemos, digamos assim, na bola da vez lá na universidade para sermos enquadrados no 477, né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso, discrepando um pouco do meu camarada Portela? Porque as ditaduras aqui na América do Sul, elas atingiram um universo de pessoas muito maior do que aqueles que são nominados, mesmo na Argentina, que tem, e no Chile, milhares de desaparecidos, né? Mortos, desaparecidos. Aqui no Brasil nós temos uma lista oficial com 400 e poucos nomes. E diga-se de passagem, lista essa que foi construída pelos familiares dos mortos desaparecidos, com praticamente nenhuma ação ou propositiva do Estado brasileiro, né? A Comissão Nacional da Verdade, ela ratificou uma lista que foi lá estabelecida através de uma lei, né, Fernando Henrique Cardoso, né, produto do trabalho dos familiares dos mortos desaparecidos. E isso é uma coisa também singular nesse processo, porque o silenciamento aqui no Brasil, por força como diz um velho amigo meu, por força da justiça de transação, né, é gigantesco, né? A quantidade de camponeses e camponesas que foram atingidos, né, por processos de desapossamento de territórios, né, mesmo sem ter um conflito armado aberto, como foi o caso da Colômbia, né, Portela? É gigantesca. Isso, a Comissão Nacional da Verdade triscou esse ponto. Fala lá no relatório de cerca de 8 mil indígenas mortos, quando há informações que dão conta de 30 mil, 40 mil, 50 mil, informações essas produzidas por outras organizações indigenistas ou indígenas, como o Conselho Indigenista Missionário, o Instituto Socioambiental e outros mais, né? Quer dizer, aqui no Brasil, a chamada justiça de transação, né, ou os acordos feitos por cima, eles foram de uma capacidade de silenciamento como a gente talvez não conheça aqui na América do Sul, né? Talvez no Paraguai haja algo semelhante, né? No Peru também. Porque a quantidade de pessoas vítimas da ditadura foi absurda. Eu era menino, meus 10, 11 anos, enfim. Me lembro morava numa vila, no bairro Operário, na cidade de Niterói, e me lembro de que um vizinho nosso, um casal de vizinhos nossos, assim, trabalhadores, assim, teve a casa varada, né?
porque eles tinham livros lá sobre socialismo e coisa do gênero, e foram presos, ficaram 3 dias presos, submetidos a interrogatórios, né? Porque que ele tinha. E o sujeito era professor de história. Veja você, a esposa dele trabalhava numa fábrica de tecidos lá no bairro. Então, assim, e esses casos não vieram à tona. Eu presidi a comissão da verdade da OAB do Rio de Janeiro. Né? A gente conseguiu detectar casos e informar a Comissão da Verdade do Estado do Rio e a Comissão Nacional da Verdade de camponeses e camponesas que foram barbarizados na região de Papucaia, em Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro, onde existia um embrião das ligas camponesas. Né? Isso logo depois do golpe. E um pouco mais à frente, depois também do AI-5. Esses casos não vieram à tona, ou foram muito poucos publicizados. Eu estou narrando isso aqui, não para contestar você, Portela, mas para dizer que a quantidade de pessoas atingidas foi muito maior do que aquilo que se revela publicamente. Fui membro também da Comissão de Reparação do Rio de Janeiro. A OAB tinha lá 2 assentos, eu era um dos assentados. E nós apreciamos, durante um período lá, cerca de 2.000 casos. O Estado do Rio fazia um pedido de desculpas e dava lá uma indenização, se é que assim pode chamar, de 10 ou 15 ou 20 mil reais. Esses casos que nós apuramos nessa comissão do Estado do Rio de Janeiro foram pertinentes às ações praticadas pelos órgãos de segurança do Estado, e não os órgãos de segurança federais. Polícia Civil, Polícia Militar, que se emanaram na prática de atos de tortura, de repressão, etc, etc, etc. Né? E uma dificuldade para a gente conseguir apurar essas situações, porque os documentos eram quase inexistentes, os testemunhos muito difíceis de serem colhidos, muita gente ainda com medo de testemunhar o que tinha acontecido com seu pai, com seu irmão, com seu tio, etc. E comissões como essa existiram poucos nos estados do Brasil. Muito poucas. Então, quer dizer, a quantidade de pessoas que foi vitimada pela ditadura brasileira é incomensurável. Né? O Gilney Viana coordenou um grupo de trabalho na Comissão Nacional da Verdade referente aos camponeses. E eu conheço o Gilney há um bom tempo. E mais uma vez conversamos, ele disse, eu não tenho aqui 5% do que aconteceu, 10% do que aconteceu. Né? Uma vez que não houve tempo, inclusive, por isso que a justiça de transição não pode ser uma justiça com um tempo de começar e terminar, porque ela tem que ir até o fim, né? Até que toda a verdade seja revelada. Recentemente, a propósito, né, dessa situação de silenciamento, de medo social, de certa forma, e um medo coletivo, da sociedade não querer enxergar o seu passado, o Pepe Mujica, ex-Tupamaro, preso lá, ex-presidente, deu uma entrevista por esses dias, e talvez mais valha saber a verdade, eu não estou dizendo que concordo com o Mujica, do que, na verdade, você buscar a justiça. Porque a verdade, muitas vezes, ela cura mais do que uma justiça que não chega. Né? Saber a verdade, para que as coisas não se repitam. E aí, se vocês forem ler lá o rol de recomendações da Comissão Nacional da Verdade, ele é vasto. Ele fala lá da mudança do currículo das Forças Armadas, da mudança da estrutura, da desmilitarização da Polícia Militar, da extinção da Justiça Militar, etc, etc, etc. São fantasmas que estão aí a nos perseguir até hoje. Mais do que fantasmas, são concretudes. Está lá o artigo 142 da Constituição Federal. Tão mencionado aí por determinadas figuras, já de triste memória, né? Triste, recente memória. Mas é um dispositivo que, enfim, extremamente autoritário, ambíguo, né? Aquele que permite que as Forças Armadas possam ser invocadas, né, para intervenção na ordem social,
e que vem balizando, inclusive, ações de GLO, quer dizer, garantia da lei da ordem, vem nada. O que é uma GLO se não uma intervenção militar direta num determinado conflito social produto pela luta de classe no Brasil? E se engana quem acha que a GLO é utilizada apenas aqui nos morros e nas favelas do Rio de Janeiro. Já foi utilizada contra indígenas, já foi utilizada contra camponeses. Enfim, o que eu estou dizendo com tudo isso, e aí, Augusto, de certa forma, e Portela, para pontuar, nós temos uma situação no Brasil, no que diz respeito àquilo que foi a ditadura empresarial militar, ainda muito pouco desvelada. Não são só os mortos e desaparecidos, né? As centenas, milhares de pessoas que foram chamadas a responder aos inquéritos policiais militares, que padeceram ali anos, indo e voltando de circunscrições militares. Primeiro houve uma comissão nacional, depois houve comissões estaduais de investigação. Vocês sabem disso, né? Em todos os estados. Centenas de pessoas aqui no Rio de Janeiro, centenas foram chamadas a responder aquelas investigações, tipo um inquérito policial militar, semelhante, né? Durante anos a fio. Ficavam com aquela espada de Damocles sobre a sua cabeça e, mais dia menos dia, poderiam sofrer uma condenação, uma restrição, né? Sindicalistas que foram obrigados a requerer, foram colocados em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, como é o caso de muitos marítimos. Centenas e centenas e centenas de marítimos foram colocados em disponibilidade pela ditadura, simplesmente porque os sindicatos marítimos eram sindicatos hegemonizados por comunistas, né? Enfim, marxistas, por revolucionários às vezes, foram colocados em disponibilidade porque compareciam a assembleias para discutir as suas pautas, as suas reivindicações. Essas pessoas padeceram o diabo, muitas delas morreram, né? Perderam suas famílias, tiveram suas famílias estruturadas porque eram colocadas em disponibilidade, recebendo 10%, 15%, 20%, 25%, 30% do salário que recebiam em atividade, do Lloyd, da antiga Costeira, né? Isso acontece. Quantas e quantas vidas não foram ceifadas, de modo direto ou indireto, por esses atos da ditadura civil-militar que se abateu no Brasil? Então, o caso da África do Sul, meu querido Portela, ele teve uma evidência internacional, tudo que representou, e pelo fato de ser um regime cruel, chegou, mas nós sabemos quem controla a mídia, né? Quem controla as informações no mundo, né? Tem uns 5, 6 agências aí que dizem o que a gente vai ler mundo afora, né? Você lê a mesma coisa na Alemanha, no Japão, na Inglaterra, no Brasil e no Alasca, né? Quer dizer, porque são essas agências que dominam. E isso já vem de muitos anos. Quer dizer, esse silenciamento, esse pacto do silêncio, né? Que inclusive aconteceu aí, nós tivemos aí militares argentinos presos, militares de alta patente, não abriram a boca. Não abriram a boca. Mesma coisa no Chile, mesma coisa no Uruguai. Esse pacto do silêncio, de silêncio, na minha opinião, revela muita coisa, né? A Operação Condor, o Plano Condor, enfim, as suas consequências até hoje, né? As relações estreitas que ainda continuam a manter as comunidades de informação ou de informações dos países da América do Sul é algo presente. Recentemente, houve um lançamento, lançou-se um livro sobre as intervenções militares, produtos das GLOs aqui no Rio de Janeiro. É um conjunto de entrevistas com militares que comandaram as intervenções aqui no Rio de Janeiro nesses últimos anos. E há algumas informações extremamente interessantes. Primeiro, as relações desses militares com as forças de intervenção brasileiras em países de outro mundo, Haiti, Angola, Moçambique, etc. Há uma linearidade nisso, quase que uma linearidade. Segundo, o fato de que alguns revelam que as comunidades de informação, dois revelam isso, jamais foram desmanteladas de fato, e que elas se mantinham ativas e trabalharam, inclusive, nos processos de GLO aqui no Rio de Janeiro, ainda que informalmente, trocando informações e mais, e ajudando na formação de agentes de informação
das polícias do Rio de Janeiro. Isso agora, há poucos anos. Então, acho que isso é uma evidência, né, de que aqui no Brasil nós não temos, de fato, apesar da sentença da Corte Interamericana, no caso Gomes Lund, da guerrilha do Araguaia, no caso do Herzog, nós não tivemos, de fato, executada qualquer política de justiça e transição que se possa chamar pelo nome. Tem algumas questões. Avançamos um pouco na defensoria pública, avançamos na construção de um mecanismo de prevenção de tortura precário, prevenção, né? Tá lá, enfim. Avançamos no que diz respeito a algumas ações no campo da memória e da verdade, muito poucos. Mas, por exemplo, o Bolsonaro extinguiu a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, né? Que foi da onde, inclusive, surgiram as principais informações que levaram à detecção de centenas de casos no Brasil. O governo atual ainda não recriou essa comissão. O decreto está lá, a minuta do decreto está lá, posada na mesa do Gabinete Civil. Está lá posada há meses. E é uma reivindicação de familiares de mortos desaparecidos no Brasil, e eu torno isso público aqui nesse podcast, que seja reeditada essa Comissão Especial de Mortos Desaparecidos e que ela possa funcionar com os apoios necessários, os recursos necessários para identificar quem desapareceu, quem morreu, como morreu, e assim por diante. Os arquivos da ditadura, os arquivos das ditaduras, de maneira geral, foram muito pouco esmiuçados. Mesmo no Chile, por exemplo, tem lá aquele museu que a Bachelet construiu, bacaninha, né? O projeto é de um arquiteto brasileiro que ganhou lá. E é desconectado de qualquer ambiente que diga respeito àquilo que se passou no Chile. É uma coisa de vidro lá, bacana. E aí eu perguntei lá, e os documentos? Aqui tem alguma coisa que o pessoal conseguiu levantar, mas ainda falta muita coisa. Aí me disse a minha acompanhante lá, familiar de um desaparecido, falta tudo. Quer dizer, então, enfim, eu acho que nossa dívida, né, a dívida da sociedade brasileira com a justiça dita de transição é absolutamente gigantesca. Nós não chegamos nem na beirada desse poço fundo. Nesse aspecto do Brasil, até eu disse, né, que a gente poderia comentar depois, porque realmente nós estamos na mesma página, Chaurel, nesse sentido de entender que não há uma política, nunca houve uma política meramente, ainda que seja minimamente institucionalizada, de justiça e transição no Brasil, né? Como você citou aí muito bem, todas as questões que nunca lidamos, né? Sempre empurrando para lá, para cá, porque não podemos nos indispor com os militares, não podemos nos indispor com a magistratura, com o Ministério Público, com a Polícia Civil, né? Que são estruturas, todas participaram das atrocidades em prol de um projeto burguês, né? Durante os anos de chumbo, e saíram incólumes, né? Então, não adotamos nenhuma medida estrutural, estruturante, para que, por exemplo, nós não tivéssemos esse judiciário, que é um dos que mais encarcera pessoas negras, pobres do mundo, né? É uma herança, uma continuidade de um projeto da ditadura militar, né? E o Chaurel coloca muito bem, a gente ainda não tem a dimensão exata do número de vítimas, né? Esse é um processo que é uma luta, né, da classe trabalhadora de saber exatamente quantas pessoas foram vitimadas, né, por esse regime atroz. Eu comparando agora com o caso da Colômbia, né? Saiu um informe recente na Colômbia dizendo que eles estimam que as vítimas da guerra e não é só a guerra, né? Aí que tá, porque também na Colômbia existem conflitos, debates, para estabelecer o que era esse regime na Colômbia, exato. É só a guerra?
ou tinha um regime autoritário apoiando esse conflito e com intenções de, claro, proteger os interesses econômicos, né? Interesses da burguesia. Bom, a gente vê lá os grupos paramilitares que foram sustentados pelo próprio Estado, pela própria burguesia, cometendo todo tipo de atrocidade contra os campesinos na Colômbia, para que se expulsassem essas pessoas das terras, para que os latifundiários tomassem conta dessas terras. Então, e aí esse informe diz assim, 8 milhões de vítimas. E aí eu fui ver esse informe parcial, porque, por exemplo, aqui falando com o nosso público, né, chamando algo da cultura pop, quem assistiu aquela série Os Narcos, né, Narcos, eu não gosto muito da forma como se retrata muita coisa ali, mas tem uma questão interessante nos Narcos, na série. A gente percebe que a guerra às drogas, né, que na verdade é a guerra à pobreza na Colômbia, foi um mecanismo de extermínio usado pelo regime, né, da burguesia colombiana, disfarçando isso de segurança nacional, enfim, usando todo tipo de retórica para, na verdade, disfarçar o que era a realidade. Era um extermínio da população pobre, da classe trabalhadora, dos trabalhadores do campo, né? Aí, claro, pego lá um caso do Pablo Escobar, retrato do narcotraficante como aquele cara que teria que ser combatido esse, né? A grande mente criminosa. Mas o rastro de sangue que se deixava, né? Que se deixou ali na Colômbia, mataram centenas, milhares de pessoas, e isso não está no informe como vítimas desse regime que se assemelha a uma ditadura, né? Ditadura burguesa, isso não é nem se assemelha, nós podemos atestar isso, é uma ditadura burguesa. Então, assim, aí também recentemente a gente conseguiu que a perseguição que a ditadura militar fez contra a população LGBT, sobretudo as travestis e as pessoas trans, né? Ficou muito tempo apagado. Aí, graças à luta, né, do movimento LGBT, da classe trabalhadora, isso veio à tona e se revelou que as operações que as polícias faziam de defesa dos bons costumes, limpeza social, era, na verdade, uma perseguição, extermínio, né? Era extermínio em prol do regime da ditadura empresarial militar. Então, a famosa Operação Tarântula, né, que hoje nós já conhecemos a extensão dela, como que as polícias agiam para perseguir a população LGBT. São vítimas da ditadura. Então, eu estou na mesma página que você, Chaurel, nesse sentido de entender que realmente nós não fizemos nada em termos de justiça de transição, muito pouca coisa, tímida e que já, né, sofrendo todo tipo de retrocesso, e aí entra o governo que supostamente se esperaria que fosse um pouco mais atento a essa questão, e a gente vê que as medidas necessárias para se revelar a verdade dessas atrocidades, elas continuam ainda na gaveta. Aí, o Chaurel já falou, a Corte Interamericana já declarou que a nossa lei de anistia, aquela lei de 79, ela é uma lei, uma farsa, e determinou ao Brasil uma sentença internacional que essa lei fosse revisada, não aplicada, mas como aconteceu com a Argentina, com o Chile, com outros países vizinhos. E o STF, no mesmo ano em que a Corte Interamericana disse isso, o STF falou o oposto na DPF 153, dizendo que não, a lei de anistia brasileira é válida, é legítima, respeitou todos os trâmites democráticos, blá, blá, blá. Isso que nós estávamos em 79, num regime ditatorial, e se diz que atendeu às demandas democráticas da sociedade para a pacificação social rumo a um regime democrático, o que é um absurdo completo, né? Então, e essa lei de anistia, inclusive, já vou finalizando aqui, essa lei de anistia que tem sido usada pelo próprio STF para barrar extradições de repressores que vieram se homiziar aqui no Brasil, fugitivos, né? Operação Condor, muitos deles eram agentes dessa Operação Condor, atuavam no território brasileiro, vinham para o Brasil, cometiam atrocidades, iam para a Argentina, né? Eram argentinos, uruguaios, perseguiam pessoas de todas as nacionalidades aqui do Cone Sul.
E depois que os regimes acabaram, eles fugiram para o Brasil, ficaram aqui, né, o paraíso da impunidade, e mais de uma vez já se pediu extradição desse tipo de gente, né, que cometeu atrocidades. O STF tem negado, né? Agora tem esse caso um argentino que está aqui foragido, Roberto Oscar González, que foi um pedido de extradição que o Marco Aurélio negou. Ele é relator, disse que não, aplica a lei de anistia, está anistiado, não tem, né, a dupla punibilidade que tem que ter, e, portanto, ainda se nega, inclusive, a justiça às vítimas argentinas, né? Não basta negar a justiça às nossas vítimas, ainda se nega a possibilidade de as vítimas argentinas verem esse repressor no banco dos réus. E é isso, é essa farsa que a gente vive desde o fim da ditadura, né, em que se joga para lá, joga para baixo do tapete, edita uma lei aqui, ali, acolá, para tentar dar uma resposta que a gente sabe que é uma resposta meramente ilusionista, né, para a questão dos crimes da ditadura militar. Eu só queria pontuar aí duas questões aí que me parecem importantes desse apagamento, né? Primeiro, o papel das empresas, né? Nós temos agora em curso, né, uma investigação, uma pesquisa aí por acadêmicos, etc. e tal, que está sendo financiada em boa medida por recursos de um acordo feito entre o Ministério Público Federal e a Volkswagen, né, que aportou um determinado recurso que está permitindo o desenvolvimento de uma pesquisa, a primeira que se faz no Brasil, com esse vulto, com esse caráter, do papel das empresas em relação durante a ditadura, né? E aí temos Petrobras, Cobrasma, Docas de Santos, Folha de São Paulo, Itaipu Binacional, enfim, que Itaipu Binacional, inclusive, foi uma financiadora da Operação Condor, que mantinha lá um conjunto de agentes do Paraguai, do Brasil, etc., que intercambiavam informações com frequência para reprimir os opositores dos regimes ditatoriais do Paraguai e do Brasil. Essa pesquisa tem entrevistado, né, eu conheço algumas das pessoas que estão nesses grupos de pesquisa, houve até um seminário agora em São Paulo, no início desse mês de junho, tem entrevistado remanescentes desse período. A quantidade de operários, trabalhadores, enfim, que foram sacrificados, perderam os empregos, entraram em lista negra e assim por diante, é incontável praticamente, incontável, né? Provavelmente esse número ultrapassa 1 milhar, 2 milhares, 3 milhares, porque foi uma prática que se revelou presente em todo o território nacional em maior ou menor escala. Sem falar no fato daquelas empresas que colaboraram diretamente com a ditadura, financiando com dinheiro ou com bens, como foi o caso da Folha de São Paulo e outras mais, que foi Volkswagen, que forneciam veículos, etc, etc, etc. Né? Então isso é algo que agora, somente agora, começa a vir a furo. E a mesma coisa aconteceu nos outros países do Cone Sul e aconteceu em outros países da América do Sul e da América Central. A participação direta da burguesia nacional e internacional, né, no financiamento e apoio às ditaduras que aqui basaram esses países todos, né? E um outro aspecto que eu também queria ressaltar do silenciamento, e aí, obviamente que isso é produto aí da luta de classes, né, meu camarada Portela? E é o fato de que muitas dessas persecuções criminais, mesmo as levadas a êxito, ou com algum êxito, ou com certo êxito no Chile, no Uruguai e na Argentina, para ficar só nesses casos, no Brasil nem isso há, elas descaracterizam a participação e a importância das organizações marxistas-leninistas neste processo de combate às ditaduras. Aqui no Brasil, nós tivemos uma parte considerável do Comitê Central do Partido dizimada na Operação Radar. O PCdoB também sofreu, inclusive, um massacre lá da Lapa, nós conhecemos. Essas investigações e essas persecuções aos agentes da ditadura que operaram nesses circuitos, elas são feitas em caráter individual.
Isto é, o que aconteceu com fulano, o que aconteceu com Beltrano, o que aconteceu com Cicrano. E elas não associam, elas descontextualizam o papel dos partidos, sobretudo os partidos de esquerda e sobretudo os partidos revolucionários, no que diz respeito ao enfrentamento das ditaduras. Isso aconteceu no Brasil, no Uruguai, na Argentina, etc. O que eu quero dizer com isso é que essa é uma forma também de apagamento da história. Quando você não traz a lume que determinadas pessoas desapareceram, foram mortas, torturadas brutalmente, porque eram membros e membras de partidos políticos que trabalhavam, né, de uma maneira ou de outra, em oposição às ditaduras. Como forma de você negar a história, negar a importância desses partidos, né, até mesmo para a reconquista, e fundamentalmente, aliás, para a reconquista das democracias. Então, é uma outra forma de apagamento, né? A Comissão Nacional da Verdade, também nesse particular, se equivocou, ou pelo menos errou parcialmente, porque essa descontextualização é produto, faz parte desse apagamento, porque você retira da história, ou quer retirar da história, a importância do Partido Comunista Brasileiro, né, do Partido Comunista do Uruguai, por exemplo, na resistência às ditaduras. Citando aqui 2 casos, poderia citar hoje, Partido Comunista Chileno, e assim por diante, né? Porque você persegue, né, a apuração do ponto de vista criminal, civil, reparatória, simplesmente em relação ao cidadão X, mas não em relação ao partido X, não em relação à força política X, né? Como o MIR, o PCB, o PCU, etc, etc, etc. Então, é sutil, mas é um sutil que nos diz muito, né? Porque é uma forma de você não querer que a verdadeira história seja contada, né? Então, quer dizer, é uma forma de você ocultar a verdade. Enfim, eu queria pontuar esses 2 aspectos, né? A questão das empresas, das burguesias nacionais e internacional, e também dessa forma de apagamento, né, em relação aos partidos políticos, que de formas diferentes se opuseram, né, de maneira visceral às ditaduras e ajudaram a recuperar as democracias, as frágeis democracias existentes na América do Sul e na América Central. Então, esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Quero mais uma vez aqui agradecer a presença dos professores Marcelo Chaurel, professor José Carlos Portela Júnior, pela presença, para nos ensinar, né, a respeito do que é a justiça de transição. Então, mais uma vez, meu muito obrigado pela participação. Também deixo aqui para os convidados em aberto, né, o espaço para fazer indicações para os nossos ouvintes. Bom, então eu tenho 2 recomendações. Uma é um documentário que eu acho fantástico, que se chama Pastor Cláudio, que é um documentário brasileiro, né, da Beth Formagini, e ela realizou essa entrevista com um ex-repressor da ditadura, né, que depois se tornou pastor evangélico, e na época ele estava muito tranquilo porque não havia sido perseguido criminalmente, não havia processo judicial contra ele, enfim, estava caminhando alguma coisa em termos de se revelar a extensão dos crimes que ele cometeu. E aí ele fala abertamente, assim, de todas as atrocidades que ele cometeu durante a ditadura. Acaba falando com uma frieza, assim, que é impressionante, né? Então, eu acho muito interessante esse documentário para revelar como se operava essa rede de repressão, né, durante a ditadura militar brasileira. E também para mostrar o grau de cinismo, né, dessas pessoas, porque elas cometeram todo esse tipo de crimes e ainda se vangloriavam ali, né, se vangloriam como heróis nacionais, como cumpridores ali de ordens dentro de uma certa estrutura repressiva. E um livro também que eu gostaria de indicar, que é o livro Contra a Moral e os Bons Costumes, a ditadura e a repressão à comunidade LGBT,
do Renan Quinalha, que vai revelar uma obra muito importante, assim, porque ela acaba mostrando esse lado que sempre ficou oculto, né, na maioria das vezes, nas investigações sobre os crimes da ditadura, né? A perseguição, extermínio contra a população LGBT durante a ditadura militar. Essas são as minhas recomendações. Eu vou fazer mais de 2 recomendações. Assim, primeiro eu sugiro que quem tiver um pouco mais de interesse sobre este assunto se debruce sobre o relatório da Comissão Nacional da Verdade. É um documento extenso, mas que vale a pena ser lido, porque, inclusive, diz ali, né, eu aqui mencionei apenas um pequeníssimo trecho das suas conclusões e recomendações, pequeníssimo mesmo, né, aquilo que foi apurado oficialmente pelo Estado brasileiro, né? Aquela comissão foi uma comissão de Estado, não de governo. Então eu faço essa recomendação, essa sugestão. Sugiro também que quem tenha interesse, né, entre no site, lá entre no link Justiça de Transição, justiçadetransição.mpf.mp.br, porque nesse link a gente acessa alguns processos, alguns procedimentos, algumas informações, melhor dizendo, sobre aquilo que vem sendo feito pelo Ministério Público Federal, que, a bem dizer, tem sido o único órgão, pelo menos um núcleo do Ministério Público Federal, a perseguir, né, alguma justiça, alguma concreção ou concretude ou efetividade de justiça transicional e de reparação no Brasil, né? Então eu também faço essa sugestão. Sugiro também um livro bem interessante, Os Fuzis e as Flechas, que é um livro de um ex-jornalista da Folha de São Paulo, que retrata algumas das ações de extermínio de povos indígenas acontecidas no Brasil durante a ditadura búlgaro-militar de 64. Recomendo também outro livro, chamado A Casa da Vovó, né, que é um livro que, inclusive, retrata episódios da Operação Radar, né, que vitimou camaradas do nosso Comitê Central à época. E, por fim, e aí vou terminar para não parecer aqui que eu sou um bibliógrafo, né, um livro muito recente e que é composto por um conjunto de entrevistas de militares que chefiaram intervenções militares, GLOs, aqui no Rio de Janeiro, nos últimos 10, 15 anos, chamado Forças Armadas na Segurança Pública, A Visão Militar. É um livro editado pela Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio de Janeiro, onde alguns desses militares entrevistados, a maior parte dos quais formados durante o período auge da ditadura militar, quer dizer, começaram a sua carreira no oficialato durante esse período, vão dizer coisas muito interessantes. Eu não vou revelar aqui, né, para não estragar a curiosidade do pessoal, no que diz respeito às conexões das comunidades ou da comunidade de informação, com o passado com o presente, com o presente com o passado, né? Algo que se relaciona muito àquilo, inclusive, que está nas recomendações da Comissão Nacional da Verdade, né, e está no universo das nossas preocupações. Então eu faço essas sugestões, né, desses livros, desse link e do próprio relatório da CNV, que eu acho que é algo que muita gente comenta e pouca gente leu. É isso. Obrigado. Todas essas recomendações dos nossos convidados vão constar na descrição desse episódio. Eu também gostaria de fazer algumas indicações. Primeiramente, o filme Argentina 1985, que eu havia citado no início do nosso programa, e também o documentário Araguaia, que também retrata ali alguns crimes da ditadura militar em relação à guerrilha do Araguaia. Eu gostaria também, nessa linha também da guerrilha do Araguaia, gostaria de citar um livro excelente que, para muitos, é um livro assim, que esgota o assunto, é o Borboletas e Lobisomens, do Hugo Studart, e também outro livro chamado Onde Foi Que Vocês Enterraram Nossos Mortos, do Aloysio Palmar. Também vou deixar aqui na descrição
desse episódio. O blog que o Aloysio mantém, Documentos Revelados, também é uma ótima fonte de informação. O Aloysio, que mora lá em Foz do Iguaçu, né, é uma ótima fonte de informação para que as pessoas possam se inteirar, né, um trabalho minucioso feito pelo Aloysio, de coletânea de documentos, coletânea de informações, coletânea de testemunhos sobre aquilo que aconteceu durante a ditadura. O blog do Documentos Revelados do Aloysio vale a pena ser visitado, é também uma boa fonte informativa. Maravilha. Em especial, quero agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse assunto, por favor, compartilhe esse episódio, que assim vamos propagando o conhecimento. Também me peço que me siga nas redes sociais, em especial no Instagram, no perfil @augustorodrigues.criminal. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Um grande abraço a todos e até a próxima.